Bom, nós falamos da Jovem Pan, de uma Jovem Pan que não existe mais. Não né? existe mais. Anos 90, uma gloriosa Jovem Pan da qual nós fizemos parte, tenho muitas lembranças boas dessa época. O Vanucci também fez muito tempo de Jovem Pan. Fiquei né? 26 anos no Jovem Pan. Então, 26 anos. o que aconteceu com a Jovem Pan hoje, Vanucci? Hoje que eu digo de uns anos para cá. Eu estou perguntando isso porque, primeiro, você conhece a empresa por dentro, segundo, porque você é um analista dos veículos de comunicação, e terceiro, porque a Jovem Pan não sai dos noticiários. Né? Hoje mesmo na Folha tem uma notícia falando uma declaração do Paulo Pimenta, da SECOM, explicando por que a Jovem Pan não recebe mais verbas do governo, publicidade estatal, enfim. O que aconteceu com a Jovem Pan? Que momento a Jovem Pan está passando hoje? Hoje é a consequência de uma aposta doida. Né? Aposta doida? Eu não vou falar nem que é certo ou que é errada, né? Porque o dono da rádio Tutinha tinha assumido, né, a presidência era do pai dele, que era mais tradicional, dava lá os dois lados para falar, e eu acho que o Tutinha foi para aquele negócio, ele viu que as pessoas estavam mais polarizadas. Né? Uhum. Então, você precisava... Ele pegava muito no meu pé, porque ele falava assim, pô, Vanucci, você é um cara que equilibra as coisas. Né? Você morde pelas beiradas para chegar aonde você quer nas perguntas. Né? Ele falou, vai direto, já pergunta se a Xuxa está namorando ou não. Né? De repente ela bate o telefone na minha cara se a gente criar o momento. Né? Você tem isso também, você tem que saber. Então ele tinha muito disso. E eu acho que o erro da PAN foi pegar demais uma bandeira. Eu acho que todo veículo de comunicação precisa ter uma linha editorial, isso é claro. Né? Isso não é nada errado. Não é nada errado. Eu acho que assim, olha, eu sou mais de direita, eu sou mais de esquerda, mas você é de direita e dá espaço para a esquerda. Você é de esquerda, dá espaço para a direita. E mais do que isso, você cumpre a lei. Uhum. Né? Então, a Jovem Pan foi ferindo algumas coisas, principalmente da lei eleitoral, onde você estabelece um equilíbrio. Né? Eu não posso, se vocês são dois candidatos, eu sou veículo de comunicação, eu não posso dar mais tempo para você do que para o Alvo. Eu tenho que dar o mesmo tempo, tem que ser, né, equilibrado, faz parte da lei. Né? Você tem que, teoricamente, ter uma isenção nisso. Uhum. Né? Porque o fato de você ter um veículo ligado à direita ou à esquerda, eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, eu acho excelente, porque as pessoas estão desacostumadas a enfrentar o contraditório, a enfrentar uma outra, né, a pensar como a outra pessoa está pensando. Você não precisa concordar. Basta que você entenda o ponto de vista. Acabou. Você não vai sair dali socando o cara, falando que ele é desgraçado, falando que ele é fascista ou comunista, né, querendo cancelar a pessoa. Falou, olha, cancela esse cara porque não tem debate com ele, e por aí vai. Eu acho que a Jovem Pan ela pecou muito quando ela foi no extremo, aí começou a ir nos fake news. Então, assim, tinha uma época que se defendia não dar vacina contra o Covid lá, porque ia virar jacaré. Depois que saí da Jovem Pan e a Jovem Pan foi para esse caminho, eu vi menos ela, vi muito menos. Né? Mas isso é fato. Mas isso é fato, eles não defendiam a vacina. Eles eram contra a vacina. Isso era, né? Agora, você pode até vir, você tem o direito até de falar assim, será que essa vacina lá, na hora que você está tomando banho, na hora que você está no carro sozinho, você fala, será que 3 meses a vacina é eficiente e tal? Mas você não pode achar que esse seu pensamento está sólido para você derrubar tudo que tem ali. Você tem que ter provas. Né? Então, assim, tem um estudo aqui que mostra que essa vacina não é eficiente. Um estudo verdadeiro. Verdadeiro, porque estudo falso tinha de monte, né? Que eu acho que também foi uma grande lição, todo esse período, e aí não é só a Jovem Pan, né? Aí entra tudo, né? Porque aí eu lembro que naquela época tinha site de televisão que não falava mais de televisão, falava de Lula e Bolsonaro, que era para ganhar engajamento, né? Você conseguir faturar, tal. Então foi todo mundo para isso. E todo mundo ficava, Covid, é a favor, é contra a vacina, enfim, colocava todas essas questões, né? Então, veio muita gente em cima com tudo,
E a gente aprendeu o seguinte, notícia você tem que checar. Né? Básico, né? É o básico, né? E assim, e não pode falar assim, não pode censurar a minha opinião. Mas se a sua opinião está gerando desinformação, se a sua opinião está gerando crime, aí você tem que tomar algum tipo de colocar o limite, né? Eu acho que não é nem limite, é responsabilidade. Se todo veículo de comunicação precisa ter a responsabilidade. Né? Perfeito. Então, eu sempre penso nisso. Assim, eu tenho as minhas opiniões, perfeito. Mas eu penso na consequência disso. Exatamente, porque senão você fala o que você quiser achando que tudo pode ser falado, né? E nessa você começa a escorregar. Eu lembro que naquela época, eu ainda estava na PAN, na hora que era Dilma ali, estava aquele momento, logo depois ali eu saí. E aí eu falava assim, eu não defendo o impeachment da Dilma. Falei, mas reconheço que não é um governo popular. Que não era. Né? Assim, não tinha problemas, tal, mas não tinha crime para o impeachment. Sim, era a sua opinião e pronto. É a minha opinião e pronto. Sim. Me prove que tem um crime aqui que leve ao impeachment. Foi um impeachment político. Né? Extremamente político, de jogo, de poder. Né? Então eu não defendia isso. Né? Não, mas temos que defender. Não temos que defender, porque, vamos falar, não é o governo mais popular. Não é o governo que as pessoas estão aplaudindo. Está com vários problemas. Não tem um crime por impeachment. Passou pelo Congresso, passou pelo STF, mas enfim, são outros 500. Aí não vamos entrar... Não, aí, perfeito, sim. Aí se achou sim, a brecha. Perfeito. Mas eu concordo com você, tem toda a razão. São pontos de vista que precisam ser respeitados. Né? Eu acho que é isso. E a gente não vai ver aqui, por exemplo, no Pode Ler, essa polarização. É Lula, é Bolsonaro, né? Para ganhar engajamento. A gente vai... não é um podcast de política aqui? Não. Não, também não é, A política está em tudo. Não, mas que a gente pode falar. Agora, amanhã a gente pega e fala, vai falar de política e já chega e faz, vamos lá, chuta o pau ali na barraca e vamos detonar Bolsonaro, detona o Lula. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né? Próxima da família, e a gente estava falando falou, pô, não tem quem votar, não quero votar nesse, não quero votar naquele, está se construindo assim e tal. Pô, não tem uma terceira via. Mas não tem uma terceira via porque a gente só quer os dois lados. Quando você polariza, só é bom. Se eu polarizo com você, isso é bom para mim e para você, porque nós vamos estar aqui no foco alto italiano, do lado de fora. E foi isso que aconteceu nas últimas eleições. Os dois lados puxaram o holofote para eles e queimaram tudo. Pode ver, todos os outros que eram candidatos foram morrendo. Né? Chegaram muito fracos na eleição, porque os dois polos atacavam o que poderia ser a terceira via. Falando nisso e voltando para a televisão, você acha, por exemplo, que as pessoas que atacavam a Globo, falando que a Globo era da direita, depois falando que era da esquerda, e depois que era da direita, tem razão as pessoas que eram do outro governo e que criticavam a Globo, agora voltaram a criticar a Globo de novo? Eu trabalhei na Globo por 5 anos. Né? E posso dizer para você que em nenhum momento me disseram que você tem que escrever X, Y ou Z, o programa tem que ir para cá ou para lá politicamente. Nunca falaram. Mas sempre nos estimularam lá para o Domingão para a gente fazer as matérias que pudessem retratar o Brasil, que pudessem mostrar as questões sociais, que pudessem... E que esse era o entretenimento. Que a questão de crítica editorial estaria no jornalismo. Né? E que o jornalismo daria... Então, eu sempre vi no jornalismo da Globo os dois lados. E sempre vi a crítica. Agora, é óbvio, né? Você está no governo. O seu governo está sendo... E os dois governos passaram pela mesma coisa. Né? O PT e o Bolsonaro passaram pela mesma coisa. Todos tiveram ali acusações de corrupção, todos tiveram acusação de desvios, de problemas tais. Né? Então, quem é da esquerda vira e fala assim, pô, a Globo derrubou o Lula, né? Prendeu o Lula. Né? Então, fica numa Globo lixo da esquerda. Depois vem... Aí veio da direita e fala assim, não, mas também, não, pô, eles bateram no Bolsonaro. Globo lixo da direita. Globo lixo, ele não ganhou por causa da Globo. Então, assim, e lá ele sempre falava assim, olha, gente, sempre quando eu conversava com algum diretor de escalões maiores, ele sempre falava assim, olha, nessa eleição a gente tá ferrado. Ganhou um ou ganhou outro,
a gente vai ter problema, porque sempre um vai achar que a gente que a gente estava do lado do outro. E o eleitorado muito dividido, né? Muito dividido, e aí foi. Né? Mas eu acho ainda foi a que mais neutra ficou nesse processo. Eu, olhando tudo que eu estava vendo ali, de todas as TVs abertas, todas pegaram as suas... Puxaram mais puxaram para um lado, puxaram para o outro. Porque tem os interesses políticos e você tem que estar de... O grande lance é assim, e isso é presente na televisão, é presente no rádio, é presente em qualquer veículo. Quem determina é o patrocinador. Né? O patrocinador pode... O dono da editora Matrix pode até concordar com o pensamento da Jovem Pan, ou da CBN, ou de quem quer que seja. Mas se esse pensamento for radical, ele falar que não vou botar meu nome aqui. Eu concordo, mas eu não vou botar meu nome aqui, porque amanhã muda. Sim. Vai mudar o governo e aí pronto, me lasquei, entendeu? Que é o que aconteceu com muita gente, com muitas empresas que foram ali, elas foram recuando depois, que aí foi um dos problemas do Jovem Pan. Né? Ela sofreu uma desmonetização do YouTube e uma queda de anunciantes, porque os anunciantes começaram a recuar também.